Bom, meus irmãos, hoje nós vamos finalizar a nossa série, que é a evolução da consciência humana. Então, a gente discorreu por vários temas, primeiro incluindo sobre o amor, depois sobre a verdade, sobre a justiça, sabendo que todos estão intimamente interligados, que tudo, em verdade, é uma coisa só, e a gente separa didaticamente para poder compreender melhor. E hoje, para finalizar, nós vamos falar da caridade, que a caridade é um dos nossos lemas, né? E a gente sabe que a caridade é extremamente importante, porque, em verdade, os seres humanos são carentes. O ser humano, nessa vida, tem muita desigualdade. As pessoas têm condições que são muito diferentes e, às vezes, não depende do esforço de cada um. Tem pessoas que se esforçam muito e, mesmo assim, o tipo de coisa que ela faz não rende muito. E ela continua sendo carente. Outros já nem são tão esforçados e a coisa fica mais difícil ainda. E aí chega num ponto que nós temos moradores de rua, vários moradores de ruas, né? Pessoas que andam por aí sem ter o que fazer, mendigando. E então, outros têm doenças, precisam de ajuda, doenças crônicas que provocam dores, né? Então, a gente tem que estar disponível para ajudar aqueles que precisam, porque o julgamento, né, de Deus, né, no juízo final, envolve essa questão da caridade e muito. Eu vou ler para vocês aqui, então, sobre o juízo final, que é do Mateus, capítulo 31, só um trechinho para colocar. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele se separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupas te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, isso tudo aqui é caridade. E a caridade vai ajudar a pessoa a se salvar ou não. Porque o contrário acontece, que eles, né, depois os que não são salvos, né, eu garanto a vocês, todas as coisas que vocês não fizeram isso a um desses pequenininhos, foi a mim que não o fizeram. Portanto,
esses irão para o castigo eterno, enquanto os outros irão para a vida eterna. Então, assim, né, claro que ele está representando Deus como um rei aqui, né, mas é claro que Deus nunca precisaria de nada. Mas os seus filhos, que são todos nós, somos todos nós, precisamos às vezes de muitas coisas. E às vezes a gente não está disponível, ainda olha às vezes com desdém, com mau jeito para aqueles que são carentes ou necessitados. E hoje nós temos um grande fenômeno mundial devido às guerras. Tem muitas guerras, e aí tem os refugiados que estão batendo nas portas dos países precisando de socorro. E aqui fala que é para acolher, que é para a gente receber na nossa casa. É para vestir, é para ajudar, é para fazer tudo o que for da caridade. Se assim a gente tem pretensão de habitar um dia lá na eternidade da luz junto com Jesus. Então, para vocês verem a importância que é a caridade. E como muitas vezes nós somos desavisados, andando por aí e nem se importando com o irmão que está precisando de ajuda, pedindo. É claro que nós não vamos resolver o problema da humanidade, mas a gente pode amenizar daquela pessoa, pelo menos, né? Então, a caridade é uma coisa muito importante. Mas, para finalizar toda a nossa conversa que a gente teve durante esse tempo todo, eu gostaria de salientar que, assim, a consciência humana, ela depende do grau, primeiro, do amor que a pessoa tem em si, da verdade e da justiça. O ser humano conseguiria ser realmente um ser pleno se ele fosse na plenitude, amoroso, verdadeiro e justo. Aí ele teria a melhor consciência que ele poderia imaginar, muito além do que ele vive. Porque assim o ser humano vive nuances da inteligência, nuances da memória ou da euforia, que não é consciência. A inteligência, a linguagem, o pensamento não são consciência. A consciência é um outro elemento que baliza a todos os elementos funcionais da nossa mente. E para a gente ter uma consciência plena, nós precisamos trabalhar para se tornar mais amorosos, mais verdadeiros e mais justos. Nós temos que trabalhar a nossa mente para se importar conosco, no sentido de compreender as coisas, para daí então você começar a ajudar os irmãos. Porque se você não se entende nem a si mesmo, como que você vai ajudar os outros? Então a pessoa precisa se entender, precisa se conhecer, precisa abrir o seu pensamento para que a consciência então possa agir, que é uma sabedoria. A verdadeira consciência, ela vai trazer, além do conhecimento, a sabedoria de como lidar, como viver, em como administrar a sua vida em paz, sem a perturbação, que tudo vira perturbação. Nesse mundo é assim, um está sempre meio de guerra com o outro, que o sujeito, que ele fez, o porque eu fiz, e em verdade é tudo ilusão que vai embora. As circunstâncias da vida, que as pessoas ficam remoendo sentimentos negativos, raivas, mágoas, ideias de vingança, cada dia se renovam, são novas situações, e se a pessoa viver em cima disso, ela vai ter só isso: mágoa, tristeza, raiva e vontade de se vingar dos outros. E daí a sua consciência está lá nos pés.
para que a consciência realmente cresça e evolua, você já não se importa mais com o que o outro está fazendo, com o que ele te disse, com o que ele fez, porque você aprende a não se ofender, você aprende a administrar as coisas e agir com sabedoria. Porque senão o mal nos pega, que nós estamos principalmente para fugir do mal. E nós precisamos contar, além dessa plenitude dos sentimentos, né, do amor, da verdade, da justiça, nós temos que contar com quem tem poder. Jesus Cristo é quem tem poder. Poder para nos tirar daqui, poder para nos perdoar e poder para nos levar até a eternidade da luz. Então, com esse poder, Ele nos ajuda a melhorar a nossa consciência, que é sermos mais amorosos, mais verdadeiros e mais justos. Porque certamente só teremos uma consciência verdadeira quando a gente consegue ter esses 3 itens o mais pleno possível. Na plenitude mesmo, aqui nesse mundo não tem como. Mas a gente encaminha, que lá, quando chegar no astral, a gente consegue a plenitude que Deus tem, aquele lugar que Ele reservou desde antes da criação, o lugar para os justos. Então vamos ser justos, vamos cumprir com fé, não temos outra coisa para fazer nessa vida. O resto é só manutenção. A gente tem que se manter vivo, sustentando a nossa vida e dos nossos até o fim. E fiel a Deus, que com isso, fiel a Jesus, que a gente cumpre o que a gente veio fazer nesse plano, que é se salvar, ou seja, se livrar do mal. A salvação é se livrar do mal e viver onde não tem o mal, só luz, só alegria e felicidade. Amém.